Eu estava na mesa de cirurgia entre a vida e a morte. Eu estava lúcida quando vi meu corpo sendo reanimado pela equipe médica, e uma sombra escura de olhos vermelhos no canto da sala dizendo que ia me levar junto com ele. Eu estava com muito medo. Foi nessas horas que lembrei de Deus. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Nasci em uma família de classe média baixa no interior, onde meus pais trabalhavam incansavelmente para nos dar o essencial. Nossa casa pequena, com apenas 2 quartos, abrigava muito amor, mesmo quando o dinheiro era escasso. Minha mãe, Maria José, costurava para fora nas madrugadas para completar a renda familiar. Meu pai, João, era mecânico e chegava em casa com as mãos sempre sujas de graxa, mas com um sorriso caloroso que iluminava nosso lar simples. Desde os primeiros anos de vida, percebi que era diferente das outras meninas. Não por arrogância, mas pela forma como as pessoas me olhavam nas ruas, na escola, na igreja. Minha beleza natural chamava a atenção onde quer que eu fosse. Cabelos longos e sedosos, olhos grandes e expressivos, um rosto que parecia ter sido esculpido com cuidado especial. Era como se carregasse uma luz própria que atraía os olhares de todos ao meu redor. Aos 15 anos, essa realidade se intensificou drasticamente. Caminhava pela praça da cidade e sentia conversas pararem, pescoços se virarem, sussurros me seguirem. Era simultaneamente empolgante e perturbador. Minha mãe, mulher simples mas perspicaz, começou a perceber que minha aparência poderia ser mais do que apenas um presente natural. Poderia ser uma oportunidade de mudarmos de vida. Com sacrifícios imensos, vendendo suas joias de casamento e pedindo dinheiro emprestado para irmãos, minha mãe juntou o valor necessário para contratar um fotógrafo renomado da capital. Ele era conhecido por trabalhar com artistas famosos, modelos que estampavam capas de revistas nacionais. Para nossa família humilde, aquilo representava um investimento astronômico, mas minha mãe acreditava no meu potencial. A viagem para a capital foi minha primeira experiência fora do interior. Meus olhos brilhavam vendo os prédios altos, o movimento intenso das ruas, as luzes da cidade grande. No estúdio fotográfico me senti como se estivesse entrando em um mundo mágico. Luzes profissionais, equipamentos caros, roupas elegantes penduradas em araras. Era como se eu estivesse nascendo para aquilo, como se toda a minha vida anterior tivesse sido apenas preparação para aquele momento. Durante as sessões de fotos, algo despertou em mim. Cada flash da câmera alimentava uma sede crescente por admiração. O fotógrafo elogiava minha naturalidade, minha capacidade de transmitir diferentes emoções através do olhar. Poses que outras modelos levavam tempo para aprender, eu executava instintivamente. Era viciante sentir-me o centro de toda aquela atenção profissional. Com o book pronto, minha mãe me acompanhou de agência em agência na capital. Algumas portas se abriram timidamente. Consegui trabalhos pequenos para revistas locais, comerciais de lojas de roupas, campanhas publicitárias menores. Mas sempre papéis secundários, sem o destaque real que eu secretamente ansiava. Era frustrante estar tão perto do sucesso e sentir que ele escorregava entre meus dedos a cada tentativa. O tempo passou e os convites diminuíram gradualmente. O mundo da moda é cruel e competitivo. Rostos novos aparecem constantemente e minha janela de oportunidade parecia estar se fechando. Aos 18 anos, quando deveria estar pensando em vestibular e planejando uma carreira universitária, descobri um mundo completamente diferente do que meus pais conservadores jamais imaginariam. Minha beleza abriu portas que eu nem sabia que existiam. Comecei a receber convites intrigantes para festas exclusivas, eventos da alta sociedade paulistana. Não eram apenas convites sociais. Me pagavam generosamente apenas para estar presente, para enfeitar o ambiente com minha presença. Era dinheiro fácil, muito mais do que eu ganharia trabalhando em qualquer emprego convencional. Nas primeiras festas, me sentia como uma princesa em um conto de fadas. Chegava aos locais sofisticados, casas luxuosas em Alphaville, coberturas elegantes nos jardins, e imediatamente me tornava o centro das atenções. Homens importantes, empresários bem-sucedidos, personalidades conhecidas se aproximavam querendo conversar comigo. Oferecem champanhe caro, elogios constantes, propostas tentadoras. Era uma sensação viciante de poder que nunca havia experimentado. Durante toda a minha infância e adolescência, havia sido apenas a filha bonita de uma família simples do interior. Agora, subitamente, eu era desejada, cortejada,
valorizada pelos homens mais poderosos da cidade. Cada festa alimentava mais minha sede por admiração e status social. Foi em uma dessas festas exclusivas, em uma mansão na Zona Oeste, que conheci Roberto, um homem elegante de cerca de 40 anos que trabalhava na televisão. Durante nossa conversa, descobri que ele era diretor de um programa de grande audiência nacional. Suas histórias sobre bastidores da TV, sobre artistas famosos que conhecia pessoalmente, me fascinavam completamente. Ao final da noite, Roberto me fez uma proposta que soou como um sonho impossível se tornando realidade. Disse que meu perfil era exatamente o que eles procuravam para uma nova temporada do programa. Precisavam de uma assistente de palco jovem, bonita, com presença marcante. Me ofereceu a chance de fazer um teste na semana seguinte. Não consegui dormir naquela noite. Ficei imaginando como seria estar na televisão, ser reconhecida nas ruas, ter fama nacional. Era tudo o que havia secretamente desejado desde aquelas primeiras sessões de fotos. Liguei para minha mãe na manhã seguinte, contando sobre a oportunidade com uma empolgação que não conseguia conter. O teste foi na sede da emissora, um prédio imponente que me intimidou desde a entrada. Mas assim que as câmeras começaram a gravar, algo mágico aconteceu. Eu tinha presença natural, carisma instintivo, uma facilidade para me conectar com as lentes que impressionou toda a equipe. O diretor sorriu durante toda a minha apresentação. Fui contratada imediatamente. O salário era 3 vezes superior a qualquer valor que eu havia ganhado anteriormente. Mais importante ainda, eu finalmente teria a fama que tanto desejava. Seria vista por milhões de pessoas semanalmente, reconhecida nas ruas, fotografada por paparazzi. Era o começo da realização de todos os meus sonhos mais ambiciosos. Meus pais ficaram divididos entre orgulho e preocupação quando contei sobre minha nova carreira. Sendo pessoas religiosas e conservadoras, não gostavam da ideia de me verem na televisão usando roupas justas e decotadas, destacando meu corpo de forma sensual. Mas reconheciam que eu era adulta e respeitaram minha decisão, mesmo com reservas evidentes. A televisão era um universo completamente novo e intoxicante. Conheci artistas famosos que eu admirava de longe, apresentadores que via na TV desde criança, personalidades que considerava inatingíveis. Agora eles estavam ali, conversando comigo nos corredores, me cumprimentando pelo nome, me incluindo em suas conversas íntimas sobre a indústria do entretenimento. Rapidamente percebi que minha beleza me dava um poder especial naquele ambiente. Homens influentes, diretores, produtores, artistas consagrados, disputavam minha atenção. Alguns eram solteiros, outros casados, mas o status civil não me importava. Eu queria viver intensamente, aproveitar cada oportunidade que minha aparência me proporcionava. Uma revista de fofocas me ofereceu uma quantia substancial para confirmar publicamente que estava me relacionando com um cantor famoso e casado. O dinheiro era tentador demais para recusar, equivalia a vários meses do meu salário na TV. Aceitei sem hesitar, sem considerar as consequências devastadoras que isso poderia ter na vida de pessoas reais. O escândalo explodiu nas bancas de jornal na semana seguinte. Fotos nossas juntos, detalhes íntimos vazados, especulações sobre nosso relacionamento dominaram as manchetes por semanas. O cantor se separou da esposa pouco depois, e seus filhos ficaram expostos ao escrutínio público cruel. Eu me sentia simultaneamente culpada e poderosa por ter influenciado a vida de pessoas tão importantes. Minha sede por mais poder, dinheiro e fama se tornava insaciável a cada conquista. Comecei um relacionamento calculado com um diretor de programa também casado, movida não pelo amor, mas pelo que ele poderia me oferecer profissionalmente. Era uma transação disfarçada de romance, minha companhia e meu corpo em troca de mais tempo de tela e melhores oportunidades. O relacionamento funcionou exatamente como planejado. Ele me dava papéis de destaque no programa, me colocava em comerciais de marcas importantes durante os intervalos, e eu recebia participação generosa nos lucros publicitários. Eu estava aprendendo rapidamente como funciona o sistema. Programas de TV sobrevivem de audiência e publicidade, e minha presença atraía ambos. Durante esse período de ascensão profissional, minha relação com minha família se deteriorou drasticamente. Quase nunca ligava para meus pais, raramente os visitava, nem mesmo nas datas importantes como Natal e aniversários. Apenas enviava dinheiro mensalmente, como se essas transferências bancárias fossem suficientes para manter nossos laços afetivos. Estava tão absorvida no meu mundo de glamour
que esqueci completamente das pessoas que me criaram com amor. Minha personalidade mudou completamente durante essa fase. A menina simples e carinhosa do interior havia se transformado em uma mulher calculista e fria. Tornei-me mais cruel com meus colegas de trabalho, inventando mentiras para prejudicar quem eu percebia como competição, usando minha influência com diretores para manipular escalações e oportunidades profissionais. Era como se eu tivesse perdido completamente minha humanidade, transformando-me em uma máquina programada exclusivamente para buscar mais fama, mais dinheiro, mais poder. Cada conquista apenas alimentava minha ambição por conquistas maiores. Nunca estava satisfeita, nunca era suficiente. Havia um vazio profundo dentro de mim que eu tentava preencher com reconhecimento público e sucesso material. As propostas que recebia ficaram cada vez mais ousadas e lucrativas. Empresários poderosos começaram a me oferecer quantias impressionantes apenas para sair comigo, para me ter como companhia em eventos importantes ou viagens internacionais. Através dessas parcerias sociais, conheci jogadores de futebol internacionalmente famosos, políticos influentes, personalidades da mídia que controlavam impérios comunicacionais. Meu corpo havia se tornado oficialmente minha principal ferramenta de trabalho e ascensão social. Eu não me via mais como uma pessoa integral, mas como uma coleção de atributos físicos que podiam ser negociados pelo melhor preço possível. Era uma forma de prostituição sofisticada, disfarçada de networking social e oportunidades profissionais. Toda essa vida de excessos constantes começou a cobrar seu preço inevitável. As festas que duravam até o amanhecer, a alimentação completamente desregulada, o consumo excessivo de álcool, o estresse constante da competição profissional começaram a afetar visivelmente minha aparência. Meu rosto estava inchado, meu corpo havia ganhado peso considerável, e isso era absolutamente impensável no mundo superficial onde eu vivia. No ambiente onde a beleza física é literalmente o único valor reconhecido, qualquer declínio na aparência representa uma ameaça direta à sobrevivência profissional. Eu via colegas sendo substituídas impiedosamente assim que mostravam sinais de envelhecimento ou mudanças corporais. A pressão para manter a perfeição estética era constante e implacável. Decidi resolver o problema da forma mais rápida e radical possível. Procurei um cirurgião plástico renomado e agendar uma lipoaspiração extensiva. Para mim, era apenas mais um investimento na minha ferramenta de trabalho, como um músico que compra um instrumento melhor. Não considerava os riscos envolvidos. Estava focada exclusivamente no resultado final. Na véspera da cirurgia, senti uma ansiedade estranha que não conseguia explicar. Era diferente do nervosismo normal antes de um procedimento médico. Havia uma sensação perturbadora, como se alguma força invisível estivesse tentando me alertar sobre algo importante. Mas ignorei completamente essa intuição, atribuindo-a apenas ao estresse pré-operatório. Cheguei à clínica na manhã marcada vestindo roupas caras, joias de grife, dirigindo um carro importado. Estava no auge do meu sucesso material, mas havia um vazio inexplicável dentro do meu peito que nenhuma conquista conseguia preencher. Agora sei que esse vazio existia porque minha alma estava completamente desconectada de Deus, mas na época eu não entendia essa dimensão espiritual da minha inquietação. A equipe médica me preparou com eficiência profissional. O anestesista explicou os procedimentos de rotina, a enfermeira verificou meus sinais vitais, o cirurgião revisou os detalhes da operação. Tudo parecia absolutamente normal e controlado. Me senti confiante enquanto era levada para a sala de cirurgia, esperando acordar algumas horas depois com o corpo perfeito que resolveria todos os meus problemas profissionais. Mas o que aconteceu durante aquela cirurgia mudou completamente minha compreensão sobre vida, morte, eternidade e o propósito real da existência humana. Durante o procedimento, meu coração não suportou o estresse combinado da anestesia geral e dos medicamentos complementares. Tive um ataque cardíaco severo, e por alguns minutos críticos, meu coração parou completamente de bater. O que experimentei naqueles momentos entre a vida e a morte foi mais real, mais intenso e mais transformador do que qualquer experiência da minha vida anterior. Foi nesse momento de extremo desespero que finalmente compreendi que toda a minha busca por fama, dinheiro e admiração havia sido uma tentativa desesperada de preencher um vazio que só Jesus Cristo poderia ocupar verdadeiramente. A jornada que começou com vanidade e ambição estava prestes a se transformar em algo completamente diferente, uma história real de conversão, arrependimento e renascimento espiritual. E o que aconteceu a seguir
mudou completamente minha visão sobre a vida, a morte e tudo o que existe entre esses dois estados. Durante o procedimento, meu coração não suportou o estresse da anestesia e dos medicamentos. Tive um ataque cardíaco severo e, por alguns minutos cruciais, meu coração parou de bater completamente. Os monitores começaram a apitar desesperadamente, criando uma sinfonia de alarmes que ecoava pela sala esterilizada. O que experimentei naqueles momentos foi mais real e intenso do que qualquer sensação que já havia vivido em toda a minha existência materialista. Subitamente, me vi flutuando acima da mesa de cirurgia, completamente fora do meu corpo físico, mas mantendo total consciência de quem eu era e do que estava acontecendo. Era como se eu tivesse sido arrancada violentamente da minha forma física, mas permanecido completamente lúcida e desperta. Olhei para baixo e vi meu corpo inerte na mesa, com toda a equipe médica lutando desesperadamente para me reanimar. O médico, um homem alto usando óculos de armação preta, gritava comandos urgentes enquanto realizava massagem cardíaca com força, pressionando meu peito repetidamente. Uma enfermeira loira de olhos claros azuis, mesmo com a touca cirúrgica cobrindo parcialmente seu cabelo, se destacava entre a equipe pela sua expressão de concentração intensa. Assistentes corriam de um lado para outro, trazendo equipamentos de emergência, medicamentos, desfibriladores, fazendo de tudo para não me perder. Era completamente surreal ver minha própria morte sendo combatida, enquanto eu assistia como uma espectadora desencarnada, flutuando no ar. Conseguia ver cada detalhe microscópico da sala com uma clareza impossível. Os monitores cardíacos apitando insistentemente com suas linhas vermelhas planas. As luzes cirúrgicas intensas criando sombras dramáticas. Os rostos tensos e suados da equipe médica. Cada gota de suor escorrendo pela testa do cirurgião. Tudo estava gravado na minha memória com uma precisão fotográfica impossível de explicar racionalmente. Mas então algo mudou completamente o cenário, e uma sensação de terror absoluto começou a se apoderar de mim. No fundo da sala, perto da porta branca, percebi uma presença sombria se materializando lentamente. Era um vulto completamente negro, denso como a escuridão mais profunda, mas com olhos que brilhavam em vermelho intenso, como brasas ardentes de um fogo infernal. A figura irradiava uma malignidade pura que me aterrorizava até o âmago da alma. Vim te buscar. Quero você para mim, disse a presença com uma voz que não ecoava no ambiente físico, mas ressoava diretamente na minha consciência, como se tivesse sido injetada diretamente em meus pensamentos. Era uma voz rouca, gutural, carregada de uma autoridade maligna que me fazia tremer de pavor. O terror que senti naquele momento era indescritível e incomparável a qualquer medo que já havia experimentado na vida. Não era apenas medo comum, era o reconhecimento instintivo, visceral, de algo completamente maligno, algo que representava tudo o que há de mais sombrio, destrutivo e perverso no universo inteiro. E o pior de tudo, eu sabia, no fundo da minha alma, que tinha uma conexão real com aquela presença sinistra devido às escolhas egoístas e pecaminosas que havia feito durante toda a minha vida adulta. Mais vultos sombrios começaram a aparecer gradualmente ao redor da sala, surgindo das paredes como fumaça negra e cercando lentamente a mesa de cirurgia onde meu corpo lutava entre a vida e a morte. Eles se moviam de forma sinistra e predatória, como predadores saboreando o momento da caçada, suas formas indistintas balançando como vapor maligno. O pânico tomou conta de mim completamente, e comecei a chorar desesperadamente, sentindo lágrimas quentes escorrendo por um rosto que não era mais físico. Não adianta chorar agora, disse a figura principal, com uma risada cruel que me gelou por completo, ecoando em dimensões que minha mente não conseguia compreender. Daqui a pouco você vai estar aqui com a gente para sempre. Sua alma nos pertence. As palavras eram como punhaladas na minha consciência. Instintivamente, movida por um desespero que transcendia qualquer lógica, comecei a pedir ajuda a Deus. Mesmo tendo zombado da religião durante anos, mesmo tendo ridicularizado pessoas de fé em programas de televisão, mesmo tendo usado minha beleza para seduzir homens casados e destruir famílias, naquele momento de desespero absoluto, clamei ao único que sabia, no fundo do coração, que poderia me salvar. Deus, me ajuda! Por favor, me ajuda! Eu não quero morrer assim! Gritei com toda a força da minha alma, tentando me manter o mais próxima possível do meu corpo físico,
como se isso pudesse me proteger das entidades sombrias que me cercavam cada vez mais. O que adianta rezar agora? Continuou a voz maligna, com um tom de escárnio que me cortava como uma lâmina. Você nunca fez isso a vida inteira. Sempre desprezou a Deus, sempre escolheu o caminho da vaidade, do egoísmo, da manipulação e do pecado. Quantas famílias você destruiu? Quantas pessoas você feriu para conseguir o que queria? A risada demoníaca ecoava na minha consciência enquanto eu me desesperava cada vez mais, sentindo minha alma ser dilacerada pela verdade cruel dessas palavras. Sabia que cada acusação era verdadeira. Havia passado anos e anos completamente afastada de Deus, zombando da fé, usando meu corpo como ferramenta de manipulação, tratando outras pessoas como objetos para meu benefício pessoal. Havia sido egoísta, cruel, materialista, vaidosa. E agora estava pagando o preço eterno das minhas escolhas. Comecei a pedir sem parar ajuda para Deus e então, algo incrível aconteceu. Uma luz suave, mas incrivelmente poderosa, começou a se manifestar do lado oposto da sala. Não era uma luz física comum. Era algo que irradiava amor puro, perdão, misericórdia infinita. Era uma presença que contrastava completamente com a escuridão maligna que me ameaçava. As entidades sombrias recuaram imediatamente, como vampiros fugindo da luz solar. Suas risadas cruéis se transformaram em sons de frustração e raiva. Não! Gritou a voz principal. Ela é nossa! Ela escolheu nosso caminho durante toda a vida. Gradualmente, a luz começou a diminuir, e senti minha consciência sendo puxada de volta para meu corpo físico. Quando recobrei a consciência física, estava em uma sala de recuperação pós-cirúrgica, deitada em uma cama hospitalar com diversos equipamentos médicos conectados ao meu corpo. O cheiro de hospital, o som dos monitores, a sensação das agulhas nas minhas veias, tudo parecia estranho depois da experiência transcendental que havia vivido. Abri os olhos lentamente, ainda processando tudo o que havia acontecido, e a primeira coisa que vi foi minha mãe sentada em uma cadeira desconfortável ao lado da cama. Ela segurava um terço de madeira nas mãos trêmulas e chorava copiosamente, seus lábios se movendo em oração silenciosa. Quando me viu acordar, seu rosto se iluminou com uma alegria e alívio que jamais esquecerei. Minha filha, você quase partiu, disse ela, ainda chorando, mas agora de gratidão. Ficamos rezando o tempo todo enquanto você estava na cirurgia. Deus te trouxe de volta para nós. Eu sabia que Ele ia te dar uma nova chance. Fiquei emocionada ao perceber a fé inabalável da minha mãe, mesmo diante de uma situação tão desesperadora. Ela havia viajado do interior para o Rio de Janeiro apenas por um pressentimento, uma intuição espiritual de que eu precisava dela. Essa sincronicidade divina não era coincidência. Era evidência clara de que Deus havia orquestrado cada detalhe da minha salvação. Ainda sob o impacto da experiência sobrenatural, segurei a mão da minha mãe com força e, entre lágrimas de arrependimento e gratidão, contei tudo o que havia acontecido comigo. Falei sobre os vultos malignos, sobre o encontro com Jesus, sobre o perdão que recebi, sobre a transformação completa que sentia em minha alma. Minha mãe me escutou com atenção e seriedade, sem questionar ou duvidar de uma única palavra. Ela sempre havia sido uma mulher de fé sólida e reconhecia a gravidade espiritual do que eu havia passado. Suas lágrimas se intensificaram quando falei sobre Jesus e o perdão, e ela repetia constantemente: "Glória a Deus! Eu sempre soube que Ele ia te trazer de volta." A partir daquele momento, minha vida mudou completamente e de forma irreversível. A experiência quase morte não havia sido apenas uma visão ou alucinação. Havia sido um encontro real que transformou minha alma de forma permanente. Eu era literalmente uma nova criatura, como diz a Bíblia em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Naquela mesma tarde, minha mãe começou pacientemente a me ensinar as orações básicas que eu havia esquecido completamente durante meus anos de vida mundana. O Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo. Cada palavra soava como música celestial para minha alma sedenta de Deus. Era como se minha alma reconhecesse sua língua materna depois de anos falando idiomas estrangeiros. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava fisicamente da cirurgia, minha mãe permaneceu constantemente ao meu lado, me ensinando a rezar o rosário completo, explicando o significado de cada mistério, cada oração,
cada momento de reflexão. Era uma educação espiritual acelerada, mas minha alma absorvia tudo com uma sede insaciável. Um episódio específico confirmou definitivamente a realidade da minha experiência fora do corpo. No terceiro dia de internação, a enfermeira loira de olhos azuis claros que eu havia visto durante minha experiência extracorpórea entrou no quarto para verificar meus sinais vitais. Nunca a havia visto antes da cirurgia, mas a reconheci imediatamente. Cada detalhe do seu rosto, a cor exata dos seus olhos, até a forma como ela segurava a prancheta. Perguntei casualmente sobre a aparência física do cirurgião que havia me operado, sem revelar o motivo da minha curiosidade. A enfermeira descreveu exatamente o que eu havia observado. Um homem alto, cabelos pretos, óculos de armação preta, uma pequena cicatriz na mão esquerda que eu havia notado enquanto ele realizava a massagem cardíaca. Contei para a enfermeira alguns detalhes específicos sobre o equipamento que havia sido usado durante a emergência, a disposição das pessoas na sala, até mesmo uma conversa específica entre dois assistentes sobre a necessidade de trocar os eletrodos do desfibrilador. Ela ficou completamente impressionada com a precisão das minhas observações, considerando que eu deveria estar clinicamente morta durante todo aquele período. Como você pode saber essas coisas? Perguntou ela, visivelmente perturbada. Você estava inconsciente, sem batimentos cardíacos, durante pelo menos 3 minutos. Sorri e respondi simplesmente. Deus me mostrou. Não era o momento de contar toda a história, mas plantei uma semente de curiosidade que talvez a levasse a questionar sua própria relação com o divino. No final de semana, meu pai veio me visitar e trouxe uma Bíblia como presente. Foi quando minha vida mudou para sempre. Começamos a ler juntos, e logo chegamos ao Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Quando meu pai leu aquelas palavras sagradas, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Algo explodiu dentro do meu peito. As lágrimas começaram a jorrar dos meus olhos como uma cachoeira. Não conseguia parar de chorar. Era como se cada palavra daquela passagem estivesse sendo gravada a ferro quente na minha alma. Meu pai segurou minha mão enquanto eu soluçava, sentindo pela primeira vez na vida o amor incondicional de Deus me envolvendo completamente. Pai, consegui sussurrar entre os soluços. Eu sinto ele aqui. Eu sinto Jesus aqui comigo. O quarto do hospital havia se transformado em um lugar sagrado. Uma presença calorosa e amorosa preenchia cada centímetro daquele ambiente. Era o oposto completo daquelas presenças sombrias que havia encontrado durante minha experiência de quase morte. Naquele momento, compreendi que todo o vazio que eu carregava dentro de mim durante anos, toda aquela sensação de que algo estava faltando mesmo quando eu tinha tudo, fama, dinheiro, reconhecimento, era porque meu coração estava vazio de Jesus. Eu havia tentado preencher esse vazio com vaidade, relacionamentos, poder, mas nada havia funcionado porque só Cristo pode satisfazer completamente a alma humana. Meu pai continuou lendo outros versículos, e quando chegou ao Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Foi como se Deus estivesse me falando diretamente. Eu havia literalmente andado pelo vale da sombra da morte, havia visto as trevas de perto, mas ele havia estado lá comigo, me protegendo, me trazendo de volta. Jesus, orei pela primeira vez com sinceridade absoluta. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. Perdão por ter zombado da sua palavra, por ter usado meu corpo para o mal, por ter magoado tantas pessoas. Eu te aceito como meu Salvador. Por favor, transforma minha vida completamente. No momento em que pronunciei essas palavras, senti uma paz que jamais havia experimentado descendo sobre mim como um manto quente e protetor. Era como se um peso de toneladas tivesse sido retirado dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente limpa, perdoada, amada incondicionalmente. Após receber alta médica, minha mãe teve que voltar para cuidar do meu pai e do meu irmão. Mas agora, eu tinha uma nova companhia constante: Jesus Cristo. Rezava diariamente, sentindo que cada oração me fortalecia e me aproximava mais de Deus. A Bíblia havia se tornado meu alimento espiritual diário. Minha primeira atitude foi voltar ao programa de televisão, mas apenas para pedir demissão. Todos ficaram chocados com minha decisão, especialmente porque eu estava no auge da carreira.
O diretor com quem eu me relacionava ficou furioso, ameaçando me prejudicar profissionalmente. Mas eu não sentia mais medo. Sabia que Deus estava comigo e que Ele cuidaria do meu futuro. "Você está louca", gritou ele durante nossa última conversa. "Está jogando fora toda a sua carreira que construiu. Vai se arrepender." Mas eu olhei nos olhos dele com uma serenidade que me surpreendeu e respondi: "Já me arrependi de muitas coisas na minha vida, mas jamais vou me arrepender de ter escolhido Jesus como meu Salvador. Deixei todo o meu estilo de vida anterior para trás como quem deixa roupas sujas no chão. As festas, os relacionamentos interesseiros, a manipulação, a vaidade excessiva, tudo isso havia se tornado repugnante para mim. Era como se eu tivesse morrido e renascido como uma pessoa completamente diferente. Comecei a frequentar a igreja do bairro, participando das missas semanais com fervor. O momento mais libertador foi quando encontrei coragem para me confessar com o padre. Padre Antônio era um homem de cerca de 60 anos, com olhos bondosos e uma paciência infinita. Confessei todos os meus pecados: a manipulação, os relacionamentos que destruí, as pessoas que prejudiquei, a vida de vaidade e egoísmo. Chorei intensamente durante a confissão, sentindo o peso de todos os erros que havia cometido, mas também experimentando um alívio indescritível ao me libertar daquele fardo. "Minha filha", disse o padre com voz suave, "Deus não só perdoa seus pecados, mas os esquece completamente. Você agora é nova criatura em Cristo." Essas palavras ecoaram na minha alma como uma sinfonia celestial. Saí do confessionário sentindo-me mais leve que o ar, como se pudesse voar. Pela primeira vez em anos, consegui me olhar no espelho e gostar da pessoa que via. Não por causa da beleza física, mas por causa da luz de Cristo que agora brilhava através dos meus olhos. Mas a vida prática também precisava ser reorganizada. Sem o dinheiro fácil da televisão e dos eventos, meus recursos financeiros diminuíram rapidamente. Mas eu não estava preocupada. Havia aprendido a confiar em Deus para todas as minhas necessidades. Comecei a rezar o terço diariamente com minha mãe por telefone, sempre às 22 horas, pedindo especialmente por trabalho digno e honesto. Durante essas orações, eu sempre terminava dizendo: "Jesus, eu confio em vós." E essa confiança era genuína. Sabia que Deus tinha um plano perfeito para minha vida, muito melhor do que qualquer coisa que eu poderia imaginar ou planejar por mim mesma. A resposta às nossas orações veio de forma inesperada, como Deus costuma agir. Lembrei-me de um maquiador que conhecia, Ricardo, um profissional talentoso que sempre sonhara em criar sua própria marca de cosméticos. Ele era uma das poucas pessoas do meio artístico que mantinha valores éticos sólidos, e eu sempre o respeitara por isso. Liguei para Ricardo e descobri que ele estava procurando um sócio de confiança para investir em seu projeto. Ele conhecia minha reputação profissional anterior, mas quando contei sobre minha transformação espiritual, seus olhos se iluminaram. "Sempre soube que havia algo especial em você", disse ele. "Agora posso ver Jesus brilhando através de você." Nossa reunião foi extremamente produtiva. Ele tinha o conhecimento técnico e a experiência. Eu tinha capital para investir e habilidades de relacionamento que poderiam ser úteis de forma ética. Mais importante ainda, compartilhávamos os mesmos valores cristãos. Decidimos dividir o investimento meio a meio e trabalhar juntos na construção da empresa. Antes de assinarmos qualquer contrato, insisti que fizéssemos uma oração juntos, entregando nosso negócio nas mãos de Deus. "Senhor Jesus", orei com Ricardo segurando minhas mãos, "abençoa esta sociedade. Que possamos prosperar não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Que nosso trabalho seja uma ferramenta para glorificar teu nome." Focamos em vendas online, estabelecendo parcerias com marcas e influenciadores digitais, de forma honesta e transparente. Para minha surpresa e gratidão, o negócio prosperou desde o primeiro mês. Via nisso a mão de Deus me abençoando com um trabalho digno, que me permitia usar minhas habilidades sem comprometer minha integridade. Cada venda, cada cliente satisfeito, cada elogio ao produto me enchia de gratidão. Não era apenas sucesso profissional. Era a confirmação de que Deus honra aqueles que o honram. Trabalhávamos com dedicação, mas sempre colocando a família e a fé em primeiro lugar. O crescimento foi constante e sólido. Expandimos nossa linha de produtos e aumentamos nossas parcerias empresariais. Mas eu havia aprendido que o sucesso sem propósito espiritual é como uma flor bonita sem perfume, aparentemente atraente, mas vazia de essência. Por isso, desde o início da sociedade,
Propus ao Ricardo que, quando atingíssemos determinado faturamento, destinaríamos 10% dos lucros para doações, metade para a igreja e metade para instituições de caridade. É a coisa certa a fazer, concordou ele imediatamente. Tudo o que temos vem de Deus. É justo que devolvamos parte para ele através dos necessitados. Essa decisão selou nossa parceria não apenas nos negócios, mas na fé. A transformação em minha vida era completa e radical. Antes, eu valorizava meu corpo como minha principal ferramenta de poder e manipulação. Agora compreendia que, para Deus, a aparência física não importa. Ele enxerga o coração, as intenções, os sentimentos verdadeiros. No final da vida, o que realmente importa são nossos pensamentos, sentimentos e ações. Comecei a usar roupas mais modestas, não por obrigação, mas porque meu coração havia mudado. Não sentia mais necessidade de chamar atenção através da sensualidade. Minha beleza agora vinha de dentro, irradiava através do meu sorriso genuíno, dos meus gestos de bondade, das minhas palavras de encorajamento. Durante anos, havia zombado e ridicularizado pessoas cristãs, dizendo que religião era coisa da cabeça, que fé e oração eram apenas auto-engano. Mas agora posso dar testemunho real sobre minha conversão. Experimentei pessoalmente o poder da oração, a realidade do mundo espiritual, a misericórdia infinita de Deus. Comecei a ter sonhos diferentes. Sonhos onde Jesus aparecia caminhando comigo, conversando comigo como um amigo. Em um desses sonhos, ele me mostrou minha vida antiga como um filme em preto e branco, cheio de vazio e tristeza. Depois me mostrou minha nova vida como um filme colorido, repleto de luz, amor e propósito. Vês como mudou? Perguntou Jesus no sonho. Este é o poder do meu amor. Eu transformo trevas em luz, morte em vida, desespero em esperança. Acordei desse sonho com lágrimas de gratidão correndo pelo meu rosto. Minha relação com minha família foi completamente restaurada. Voltei a ligar para meus pais diariamente, não apenas para enviar dinheiro, mas para conversar, para saber como estavam, para orar juntos. Visitava-os regularmente, e eles ficavam impressionados com a mudança radical na minha personalidade. Minha filha voltou, dizia minha mãe, chorando de alegria. A menina doce que criamos estava escondida debaixo de tanta mágoa e ambição. Jesus trouxe ela de volta. Essas palavras da minha mãe valiam mais do que todos os aplausos que havia recebido na televisão. Meu irmão mais novo, que havia crescido me vendo como exemplo negativo, agora me olhava com admiração. Irmã, disse ele durante uma de minhas visitas, eu quero ter a fé que você tem. Quero conhecer esse Jesus que te transformou assim. Foi uma das maiores alegrias da minha nova vida. Poder ser instrumento de Deus para levar meu próprio irmão aos pés de Cristo. Comecei a participar ativamente dos ministérios da igreja. Ajudava na decoração, participava do coral, visitava doentes nos hospitais. Cada atividade era uma oportunidade de servir a Deus e ao próximo. Descobri uma alegria indescritível em fazer o bem sem esperar nada em troca. Em uma dessas visitas hospitalares, conheci uma jovem que estava internada com câncer. Ela tinha apenas 22 anos e estava desesperada, sem esperança. Quando me sentei ao lado da cama dela e comecei a compartilhar minha história, vi seus olhos se encherem de lágrimas. Se Deus pôde transformar sua vida assim, disse ela, talvez Ele também tenha um propósito para minha doença. Oramos juntas, e nos dias seguintes, visitei-a regularmente. Ela aceitou Jesus como Salvador, e sua família ficou impressionada com a paz que ela demonstrava mesmo enfrentando a doença. Semanas depois, ela me ligou chorando de alegria. Os exames mostravam que o tumor havia diminuído significativamente. Foi Deus, disse ela. Ele usou você para me trazer esperança, e agora está me curando. Momentos como esse me confirmavam que minha nova vida tinha um propósito muito maior do que simplesmente existir. Minha história começou a se espalhar na igreja e na comunidade. Pessoas que haviam me conhecido na época da televisão ficavam chocadas com minha transformação. Alguns achavam que era apenas uma fase, outros zombavam dizendo que eu voltaria ao estilo de vida antigo. Mas eu sabia que o que havia acontecido comigo era real e permanente. O padre Antônio me convidou para dar meu testemunho durante uma missa especial. No começo fiquei nervosa. Seria a primeira vez que contaria minha história publicamente. Mas quando subi ao altar e olhei para aquelas pessoas, senti a presença de Jesus me fortalecendo. Contei minha história com sinceridade total. A vida de vaidade,
os relacionamentos destrutivos, a experiência de quase morte, os vultos demoníacos e, principalmente, o encontro transformador com Cristo através da leitura de João 3:16. Quando terminei, a igreja estava em silêncio absoluto. Então, espontaneamente, pessoas começaram a se levantar e aplaudir. Muitas estavam chorando. Algumas se aproximaram depois da missa para me agradecer por minha coragem em compartilhar algo tão íntimo e poderoso. Uma senhora idosa segurou minhas mãos e disse: "Filha, Deus vai usar sua história para tocar muitos corações." E ela estava certa. Nas semanas seguintes, várias pessoas procuraram a igreja dizendo que queriam conhecer o Jesus que havia me transformado. Jovens que viviam vidas semelhantes à minha antiga vida vieram conversar comigo, pedindo conselhos, querendo saber como poderiam mudar. Uma dessas jovens era Amanda, uma modelo de 24 anos que estava seguindo exatamente os mesmos passos que eu havia seguido, usando sua beleza para conseguir vantagens, se relacionando com homens casados, vivendo apenas para festas e dinheiro fácil. Ela me procurou depois de assistir meu testemunho na igreja. "Eu me vi em você", disse ela, chorando. "Eu sinto esse vazio que você falou. Mesmo tendo tudo, me sinto vazia por dentro. Quero o que você tem agora." Passei horas conversando com Amanda, compartilhando não apenas minha experiência, mas mostrando-lhe nas Escrituras o plano de salvação de Deus. Quando Amanda entregou sua vida a Jesus, foi como reviver minha própria conversão. Ela chorou muito, sentindo o mesmo alívio que eu havia sentido ao me libertar do peso dos pecados. Tornamo-nos grandes amigas, e eu a acompanhei em sua jornada de transformação. Ver Amanda mudando sua vida, deixando os relacionamentos destrutivos, começando a frequentar a igreja, encontrando trabalho digno, restaurando a relação com sua família, tudo isso me enchia de uma alegria inexplicável. Era como se Deus estivesse multiplicando minha transformação através de outras pessoas. Mas nem tudo foi fácil. Enfrentei tentações, momentos de fraqueza, ataques espirituais. Houve dias em que as antigas companhias tentaram me convencer a voltar à vida anterior. Ofereciam-me contratos tentadores, promessas de fama ainda maior. Mas sempre que sentia qualquer vacilação, lembrava-me daqueles vultos sombrios na sala de cirurgia e da paz que encontrei em Jesus. Em um desses momentos de tentação, uma produtora me ofereceu um contrato milionário para participar de uma novela, mas com cenas que comprometeriam minha fé e meus novos valores, pois era uma personagem sensual. A tentação foi intensa. O dinheiro resolveria todos os meus problemas financeiros e me daria segurança para o resto da vida. Passei a noite inteira orando, pedindo direção a Deus. Pela manhã, a resposta estava clara no meu coração. Liguei para a produtora e recusei a proposta, depois de Dazzle. Minha alma vale mais do que qualquer quantia de dinheiro. Alguns dias depois, Ricardo recebeu uma proposta inesperada. Uma grande empresa de cosméticos internacional queria comprar nossa marca por um valor que superava em muito a proposta da novela. Reconheci imediatamente a mão de Deus, recompensando minha fidelidade. Deus jamais deixa seus filhos desamparados quando o colocam em primeiro lugar. Com o sucesso da empresa, pudemos aumentar nossas doações. Começamos a patrocinar um orfanato, uma casa de idosos e um centro de reabilitação para dependentes químicos. Cada visita a essas instituições me lembrava do propósito maior da minha vida: ser instrumento do amor de Deus na Terra. No orfanato, conheci crianças que haviam sido abandonadas, rejeitadas, que não conheciam o amor paternal. Quando contava histórias bíblicas para elas, quando brincávamos juntas, quando orava com elas antes de dormir, eu via Jesus através dos olhinhos inocentes daquelas crianças. Uma garotinha de 6 anos, Maria Eduarda, se apegou especialmente a mim. Ela havia sido abandonada pela mãe quando era bebê e nunca havia conhecido o pai. "Tia", perguntou ela um dia, "Deus também me ama mesmo eu não tendo papai e mamãe?" Segurei-a no colo, com lágrimas nos olhos, e respondi: "Meu amor, Deus te ama mais do que qualquer papai ou mamãe poderia amar. Você é a princesa do Rei dos Reis." Casos como o de Maria Eduarda me fizeram perceber que minha transformação não havia sido apenas para mim. Deus havia permitido que eu passasse por tudo aquilo para que eu pudesse ser instrumento de cura e esperança na vida de outras pessoas. Cada lágrima, cada dor, cada erro do meu passado agora tinha um propósito eterno. Minha vida de oração se intensificou ainda mais. Acordava todos os dias às 5 da manhã para minha conversa íntima com Jesus.
Esses momentos se tornaram os mais preciosos do meu dia. Era quando recebia direção, força, sabedoria e, principalmente, quando sentia o amor incondicional de Deus me envolvendo completamente. Durante uma dessas manhãs de oração, tive uma visão clara. Jesus me mostrou milhares de pessoas assistindo ao meu testemunho, pessoas de diferentes países, idades, situações de vida. Todas elas tinham uma coisa em comum. Estavam vazias, procurando algo para preencher o vazio em seus corações. Este é o propósito da sua transformação. Ouvi Jesus dizer no meu coração: mostrar ao mundo que eu sou a resposta para todo vazio, para toda dor, para toda busca. Sua história não é apenas sua. É minha história através de você. Essa visão mudou minha perspectiva completamente. Compreendi que minha experiência de quase morte, meu encontro com as trevas, minha conversão radical, tudo isso havia sido preparado por Deus para tocar corações que estão exatamente onde eu estava, perdidos, vazios, procurando sentido na vida através de coisas temporais. Comecei a receber convites para dar testemunhos em outras igrejas, em eventos cristãos, até mesmo em outros estados. Cada oportunidade era uma chance de plantar sementes do reino de Deus em corações sedentos. E sempre que terminava meu testemunho, via pessoas se levantando, chorando, entregando suas vidas a Jesus. Em um evento particularmente marcante, uma mulher se aproximou de mim depois do meu testemunho. Ela tinha cerca de 40 anos e estava visivelmente abalada. Sua história é igual à minha, disse ela soluçando. Eu também uso meu corpo para conseguir o que quero. Também destruo famílias. Também sinto esse vazio que você falou. Mas tenho medo de que seja tarde demais para mim. Segurei as mãos dela e, olhando diretamente em seus olhos, disse: nunca é tarde demais quando Jesus está envolvido. Ele me resgatou no último minuto, literalmente entre a vida e a morte. Se há esperança para mim, há esperança para você. Oramos juntas ali mesmo, e ela entregou sua vida a Cristo com lágrimas de alívio e gratidão. Histórias como essa se multiplicaram. Cada testemunho que dava resultava em vidas sendo transformadas. Era como se Deus estivesse usando minha história como uma chave mestra que abria corações endurecidos pelo pecado e pela desilusão. 3 anos após minha conversão, minha empresa havia se tornado uma das principais marcas de cosméticos no mercado online brasileiro. Mas o que me deixava mais orgulhosa não era o sucesso financeiro. Era saber que nossa empresa era conhecida pelos valores cristãos, pela ética impecável, pela forma como tratávamos funcionários e clientes. Criamos um programa de apoio às funcionárias mães solteiras, oferecendo creche gratuita e horário flexível. Patrocinamos cursos profissionalizantes para jovens de comunidades carentes. Destinávamos percentual dos lucros para missões evangelísticas. Nossa empresa havia se tornado uma extensão do nosso ministério. Mas a maior alegria veio quando meus pais decidiram se mudar para o Rio de Janeiro, para ficar mais perto de mim. Comprei uma casa grande onde pudéssemos morar juntos. Ter meus pais comigo novamente, poder cuidar deles, orar juntos todas as noites, foi o presente mais precioso que Deus poderia me dar. Minha mãe, que sempre havia sido minha intercessora, agora tinha a filha de volta para orar junto com ela. Meu pai, homem de poucas palavras, mas de fé inabalável, me dizia constantemente: filha, eu nunca duvidei que Deus ia te trazer de volta. Só não imaginava que seria de forma tão poderosa. Durante um culto especial de ações de graças na igreja, o pastor me convidou novamente para dar testemunho. Dessa vez, não era apenas sobre minha conversão, mas sobre como Deus havia usado minha história para tocar tantas outras vidas. Contei sobre Amanda, sobre Maria Eduarda, sobre a mulher do evento, sobre centenas de outras pessoas que haviam sido impactadas. Irmãos, disse eu com a voz embargada pela emoção, eu não sou especial. Sou apenas mais uma pecadora que foi alcançada pela graça infinita de Deus. Mas nossa conversão nunca é só sobre nós. Deus nos transforma para que sejamos instrumentos de transformação na vida de outros. Naquele momento, olhando para a plateia repleta de rostos atentos, muitos com lágrimas nos olhos, compreendi plenamente o propósito da minha existência. Não era ser famosa, não era ser rica, não era ser admirada pela beleza física. Era ser uma ponte entre o céu e a terra, mostrando através da minha própria vida que Deus é real, que seu amor é transformador, que nunca é tarde demais para recomeçar. Se você está me ouvindo e sente esse vazio que eu falei, continuei,
dirigindo-me diretamente às câmeras que transmitiam o culto online. Saiba que esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Não importa o que você fez, não importa quão longe foi pelo caminho errado, não importa quantas pessoas você magoou. Jesus está de braços abertos esperando você voltar para casa. As respostas chegaram aos milhares. E-mails, mensagens, cartas de pessoas de todo o Brasil e até de outros países, contando como meu testemunho havia tocado seus corações, como haviam entregado suas vidas a Cristo, como estavam experimentando a mesma transformação que eu experimentei. Uma mensagem em particular me marcou profundamente. Era de uma jovem de 18 anos que estava considerando o suicídio. Eu ia desistir de tudo, escreveu ela. Mas quando vi seu vídeo, entendi que Deus tem um propósito para minha vida também. Entreguei meu coração a Jesus e agora tenho esperança novamente. Histórias como essa me faziam chorar de gratidão. Cada vida salva, cada coração transformado, cada família restaurada era uma confirmação de que valeu a pena passar por tudo o que passei. Deus havia transformado minha dor em propósito, meu passado vergonhoso em testemunho poderoso. Hoje, 5 anos após minha conversão, posso dizer com absoluta certeza que sou completamente feliz. Não uma felicidade baseada em circunstâncias, mas uma alegria profunda que vem de saber que estou exatamente onde Deus quer que eu esteja, fazendo exatamente o que Ele quer que eu faça. Acordo todos os dias com gratidão transbordando do meu coração. Gratidão por estar viva, por ter conhecido Jesus, por ter uma família restaurada, por ter um propósito eterno, por poder ser instrumento do amor de Deus na terra. Cada dia é uma nova oportunidade de servir, de amar, de fazer a diferença na vida de alguém. Minha beleza física continua existindo, mas agora ela não é minha identidade. Sou filha do Rei dos Reis, co-herdeira com Cristo, embaixadora do reino de Deus na terra. Essa é minha verdadeira identidade, e ela jamais envelhece, jamais muda, jamais pode ser tirada de mim. Quando me olho no espelho hoje, vejo não apenas um rosto bonito, mas os olhos de alguém que conhece o amor incondicional de Deus. Vejo o sorriso de quem encontrou paz verdadeira. Vejo a expressão de quem tem esperança eterna. Esta é a verdadeira beleza, uma alma em comunhão com seu Criador. Se eu pudesse voltar no tempo e mudar minha história, não mudaria nada. Cada erro, cada dor, cada momento sombrio foi necessário para me levar ao encontro com Jesus. E esse encontro valeu cada lágrima, cada vergonha, cada noite de desespero. Porque agora eu sei quem sou, sei de onde vim, e sei para onde vou. Minha mensagem para você que está me ouvindo é simples e direta. Não importa onde você está na vida, não importa o que fez, não importa quão perdido se sente. Jesus está ao seu lado neste exato momento, esperando que você o convide para entrar em seu coração. Ele quer preencher o vazio que você sente, quer curar suas feridas, quer transformar sua história em testemunho poderoso. A vida que você está vivendo agora não precisa ser sua sentença final. Pode ser apenas o primeiro capítulo de uma história de redenção, transformação e propósito eterno. O mesmo Deus que me tirou das trevas e me trouxe para sua luz maravilhosa pode fazer o mesmo por você. Não deixe para amanhã a decisão que pode mudar sua vida para sempre. Agora mesmo, onde você está, convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. Ele está esperando há muito tempo por esse momento. E quando você der esse passo de fé, prepare-se para a aventura mais incrível que existe. Uma vida vivida na presença e no propósito de Deus. Esta é minha história. Esta é a história de como Deus transforma trevas em luz, morte em vida, desesperança em alegria eterna. E se Ele fez isso por mim, Ele pode, e quer, fazer por você também. O convite está feito. A decisão é sua. Jesus está esperando. Você também tem uma história de conversão que pode inspirar outras pessoas? Sua experiência pode tocar corações e mostrar o poder transformador de Jesus. Envie seu relato para nós pelo e-mail e tenha sua história publicada. Seu relato pode ajudar a salvar vidas.